Oi gente, muito bem-vindos ao meu canal, este é o segundo vídeo. Eu sou a Isadora, tenho esse canal sobre ateísmo e desconstrução e no meu primeiro vídeo eu contei um pouco da minha história em como eu deixei de crer e me tornei ateia. E hoje eu vou responder alguns comentários que eu selecionei desse último vídeo que vão mostrar um pouco da recepção que as pessoas tiveram quanto a essa história e também o tom que eu quero dar, coisas que eu quero abordar ainda no meu canal. Então acho que vai ser bem interessante a gente falar sobre algumas coisas que foram ditas, algumas perguntas também que fizeram. Então eu espero que vocês curtam mais esse vídeo. Falar de ateísmo na internet não é fácil, gente. Tem comentários horríveis, eu vou deixar aqui alguns, mas também tem coisas muito respeitosas e eu quero, como eu disse, responder aqueles que eu considero mais relevante, que eu pretendo abordar em outros vídeos e coisas parecidas. Bom, primeiro a gente tem o Qualifísio, que disse: excelente seu depoimento. Honesto da sua parte, acredito que você vai desenvolver uma espiritualidade livre e inteligente e quem sabe até reencontrar o cristianismo de forma mais verdadeira no futuro. Religião não é necessário para se desenvolver espiritualidade. Grande abraço. Eu considero sim esse comentário bastante respeitoso, então eu vou respondê-lo dizendo que sim, eu concordo com você. Religião realmente não é necessária pra gente desenvolver uma espiritualidade. Eu conheço muitas pessoas que não estão inseridas numa religião e que têm espiritualidade, então eu concordo. A espiritualidade pode ser desenvolvida mesmo fora de uma religião, mas eu discordo que eu vá me encontrar com o cristianismo, especificamente e principalmente no futuro, de outras formas. Eu acho que não existe outra forma de viver o cristianismo. É claro, tem muitas vertentes, mas todas elas têm em comum coisas que pra mim são inegociáveis e que eu não mudaria na minha forma de ver o mundo, de enxergar as coisas e de viver. Então eu discordo disso. Mas principalmente também não só pela minha grande discordância com o cristianismo, mas porque eu não acredito em espiritualidade. Eu simplesmente não acredito. Como eu falei, eu tenho pessoas que eu conheço que têm espiritualidade mesmo fora da religião. Mas para isso é necessário você acreditar no espírito, em alma, em coisas transcendentes, em coisas sobrenaturais. E isso eu não acredito, simplesmente não é uma verdade pra mim. E eu vivo muito bem assim. Mas concordo, pode ser que um dia, sim, eu desenvolva uma espiritualidade, as pessoas faltam me crucificar quando eu falo isso, mas é verdade, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não acredito que isso vai acontecer, porque eu tenho uma convicção muito elevada de que não existe alma, espírito, que não existe nada sobrenatural ou transcendente. Então acredito que seja difícil que isso aconteça, mas não é impossível. Acho que a principal confusão que teve aqui, e enfim, isso é normal nos meus vídeos, que eu tenho que explicar 50 vezes, talvez porque as pessoas não assistiram, ou mesmo porque eu não me expressei da melhor forma. Vou colocar aqui alguns comentários que, você mudou por causa de pastor, não por causa de Deus, mas dos homens, só por causa de política, só por causa do Bolsonaro, só por causa da questão das mulheres. E eu quero deixar claro aqui que eu não deixei o cristianismo porque as mulheres não podiam pregar, ou por causa que eu odeio o Bolsonaro. Eu não odeio o Bolsonaro, eu odeio as ideias que o Bolsonaro defende, sim. E eu não deixei o cristianismo simplesmente porque as mulheres, na última igreja que eu frequentei, que foi a única, inclusive, que as mulheres não pregavam, não podiam pregar. Isso não foi o motivo pelo qual eu me desvencilhei. Eu deixei bem claro lá que isso foi um motivo, uma coisa que me fez pensar. Essa regra que eles seguem, que tem embasamento bíblico aqui, se essa regra aqui, que tem base bíblica, que as pessoas conseguem fundamentar ela na Bíblia, é uma regra que não faz sentido, é uma regra contraproducente, que está fazendo pessoas perderem muito aprendizado, que é uma regra que mais prejudica do que é benéfica. O que mais eu estou defendendo? Quais mais regras eu estou defendendo, e eu acredito ser bíblicas, ser corretas, que também não fazem sentido, que também são contraproducentes, que também não têm base? Apesar de terem base, elas são contraproducentes, digamos assim, são mais prejudiciais do que benéficas. É uma regra sendo seguida porque era assim e pronto, e não levando em conta realmente os efeitos que isso causava, a sua aplicação prática. Sobre a questão política, como eu falei das eleições, de Bolsonaro, isso foi algo que me fez ter asco daquelas ideias que as pessoas estavam defendendo. Porque eu pensei, esta religião não pode ser a verdade absoluta se as pessoas que estão lá dentro entendem que elas estão em perfeita consonância, se essas ideias dessa religião estão em perfeita consonância com as coisas que aquele ser humano defende. Não porque é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é o único que defende aquelas ideias, mas a direita conservadora em si, que tem ideias que eu sou estritamente contra. E na verdade, no meu vídeo, eu nem mesmo falei das minhas piores experiências dentro da religião.
Porque perceba, elas não foram o motivo que me tiraram do cristianismo. O que não falta é experiência traumática em igreja pra eu contar, mas percebam, eu não contei nenhuma no meu vídeo, porque isso não foi o motivo de eu ter saído. O meu motivo de ter saído foi lógica, visão de mundo, visão política, sim, isso não tem problema nenhum, que sim, minha visão política influenciou isso, as coisas são intrinsecamente ligadas. Então é claro que a minha visão política vai afetar a minha visão religiosa, isso é normal. Então isso foi o primordial para que eu saísse. Não só porque eu sou de esquerda e sou contra o Bolsonaro, ou só porque eu defendo os direitos das mulheres. Não foi apenas isso, mas sim lógica. Foi construção de mundo, de visão de mundo. Quando eu vi a minha visão de mundo, o que eu estou entendendo politicamente, como mulher, como pessoa no mundo, vai completamente contra o que essas pessoas estão defendendo. Esse aqui do Matheus Cardoso foi bastante interessante, que ele disse que os grandes pensadores do passado ficariam se revirando nos seus túmulos ao verem os argumentos que levam as pessoas de agora a rejeitar a ideia de Deus, que a lógica e a argumentação do meu vídeo seria nota 2,5. Bom, o meu vídeo foi mais falando da minha história e do que me levou a questionar. Eu nem comecei a argumentar logicamente ainda os motivos que baseiam hoje o meu ateísmo. Porque quando você sai de lá, você não sai porque você leu Schopenhauer, porque você leu Nietzsche. Não, você sai por percepções muito mais práticas daquilo ali, de entender que aquilo ali não faz sentido pra você. Depois eu fui embasar, fui ler filósofos, fui embasar melhor e fundamentar e me aprofundar melhor em questões ateístas. E no meu vídeo eu não estava falando dessa argumentação, desse aprofundamento teórico que eu tive depois. Não, eu tô contando a minha história, o que me fez questionar e como eu saí. Simples assim. Se você quer ver minha argumentação lógica e meu aprofundamento em vários argumentos que eu tenho, que hoje eu defendo, que embasam a minha visão de mundo ateísta, me segue, olha aí meus próximos vídeos que com certeza eu irei abordar isso, ok? Como sempre, é claro, surgem muitos comentários de você nunca foi crente de verdade, se tivesse sido de verdade não saía, e blá blá blá. Eu acho isso um saco, esse tipo de comentário, é sempre essa mesma coisa. Ai, você não teve a experiência que eu tive, porque quando você tiver a experiência que eu tive, o sobrenatural que eu tive, ai, você não leu a Bíblia, você não buscou e tudo mais. Gente, eu prometo pra vocês, de dedinho aqui, ó, de dedinho, eu prometo. Tem como você estar lá a vida inteira, você se dedicar àquilo como nunca, como ninguém. Você ler a Bíblia inteira, você estar lá todo sábado, todo domingo, como eu, que estava 4 vezes por semana na igreja, me dedicava, rezava, não só lá dentro, na minha casa, no meu quarto, como a Bíblia diz, buscava incessantemente e ter experiências que eu considerei espirituais, né, sobrenaturais. Tem como eu estar experienciando tudo isso e mesmo assim decidir sair por lógica, por compreender diferente, por ver que aquilo não faz mais sentido pra mim. Eu prometo pra vocês, tem como sim. Sim, se você acha que a única fé verdadeira é aquela que não pode ser abandonada, que uma vez que você entrou lá, você não pode mais sair, então isso reforça a minha visão de mundo, então, se for pra pensar na sua lógica. Porque, bom, então, nenhuma religião é verdadeira, porque toda e qualquer religião que já existiu na face da Terra, teve pessoas que aderiram e que depois saíram, e que retornaram, que saíram de novo. Gente, isso acontece até mesmo com o ateísmo. Toda e qualquer ideologia, religião, todo pensamento, você pode aderir a ele, ser convencido por ele, e depois se desconvencer, falar, não, tava errado, mudar de ideia. Isso acontece. Essa visão dogmática de mundo, o problema nunca é a ideia, a doutrina, o que se acredita, mas sim o problema é a pessoa que não experimentou da forma correta, que não estudou, que não fez, sabe? Isso não é verdade. Tipo, você pode chorar, você pode dizer pra você mesmo assim, não, é por isso que ela saiu porque ela não experimentou. Beleza, tipo, ok, se você quer se mentir pra si mesmo, dizendo que foi por isso que eu saí, beleza, é o seu direito, mas isso não é verdade. Gente, eu mesma, quando eu vejo pessoas que são ateus e que voltam a ser cristãos, eu fico me perguntando, gente, mas o que aconteceu, sabe? Mas eu nunca vou virar e falar, não, nunca fui ateu de verdade. É por isso. E dormir feliz, porque não é verdade. Isso não é verdade, gente. As pessoas mudam de opinião. A pessoa estuda, entende o que é melhor pra sua vida e sai. Seja do ateísmo, do cristianismo, do islamismo, do que for. As pessoas mudam de opinião. E não é porque a pessoa não viveu de verdade, não entendeu de verdade. Não! As pessoas mudam de opinião, gente do céu. Eu não posso falar isso mais claramente. As pessoas mudam de opinião, tendo ou não tendo experiências. E eu tive, prometo pra vocês. Sabe? Entendam isso de uma vez por todas. Tem esses dois clássicos aqui também, que é... quando tá bem,
nega a Deus, mas quando tá mal, fala, oh meu Deus, Deus me ajude, Deus me acuda e tudo mais. E esse outro aqui também que menciona que, bom, eu não sou a favor de militar pelo ateísmo, porque as pessoas que estão mal precisam da religião de alguma forma. Então a gente tem que se ancorar na religião por causa da nossa vulnerabilidade. A gente não tem o que comer, a gente tem que virar pra uma religião que diz, você não tem que comer aqui, beleza, você vai ser recompensado lá depois no céu. Eu acho esse tipo de pensamento absurdo. E por isso que eu falo muito sobre religião. Porque não é verdade que você precise se virar para uma religião, para uma instituição religiosa, para uma crença no transcendente, para lidar com as questões da vida. Porque, gente, tá, eu tenho que comer, eu tenho uma casa. Que bom, isso é ótimo, uma bênção. Mas, sim, eu tenho questões também pessoais. Por exemplo, eu lido com um transtorno de ansiedade, transtorno do pânico. Tive momentos horríveis. Em nenhum momento eu virei e disse, Deus me ajude. Eu não fiz isso. Porque, o que eu fiz? Busquei o tratamento psicológico. Busquei outras alternativas, porque não é preciso se tornar para Deus. E mesmo que eu tivesse me tornado para Deus, esse é o meu argumento aqui, vamos dizer então, tô tendo uma crise de ansiedade, Deus me ajude, fiz uma oração. Isso torna Deus real? Porque eu me tornei para ele vira real? Porque eu falo Nossa Senhora, por exemplo. Eu falo meu Deus, eu falo Nossa Senhora, Axé, falo Exu me guarde, eu falo tudo isso. Mas o que eu falo, o que sai da minha boca não é o que é real. Eu posso falar qualquer merda, entendeu? Eu posso sentar aqui e falar Nossa Senhora. Nossa Senhora vira real? Maria vira uma deusa que eu estou venerando? Não vira. Ela não se torna real porque eu falei Nossa Senhora. Deus não se torna real porque eu disse ó meu Deus, ou Deus me ajude, ou Deus abençoe, vá com Deus, enfim, e todas essas expressões que a gente fala e eu falo também no meu dia a dia. Isso não torna Deus real. Da mesma forma, as pessoas não se tornam para a religião, não buscam a religião porque ela é verdadeira, mas porque as suas condições de vulnerabilidade, enfim, vida precária, pobreza, levam a essa necessidade de buscar um transcendente, uma ajuda até comunitária. Porque, gente, enfim, já foi falado a exaustão que nos países com com condições mais precárias de vida, com essas pessoas em vulnerabilidade, pobreza, miséria, tem mais religião. Então, nos países melhores, mais ricos, mais bem desenvolvidos, com menos desigualdade social, são os países mais ateus, ou enfim, com menos religião. Não necessariamente pessoas sejam ateias, mas tem menos pessoas religiosas, que se consideram religiosas. Isso é por quê? Porque a religião é verdade nos países em que a vulnerabilidade é alta? Não, porque a religião é uma necessidade que as pessoas têm de buscar um conforto, um alento, enfim, e ajuda comunitária também, de ter uma comunidade que tá por você, ter um sentido na sua vida, e isso é verdade. Mas não torna a religião verdadeira, o seu Deus o único certo, não torna. Isso realmente não é um argumento. Esse daqui eu quero responder, eu achei extremamente desrespeitoso e terrível o que ele disse. Que eu estou contando mentiras e que a mulher no cristianismo não é inferior, só na minha congregação, beleza? E que os motivos não seria por causa das minhas análises de mundo e que todo ateu fala as mesmas palavras para não reconhecer o real motivo. As palavras que ele diz todo ateu sempre tem as mesmas bases. No aborto, no uso de drogas, no feminismo, empoderamento das mulheres, etc. Eu não falei nenhuma dessas palavras no meu vídeo. Nenhuma dessas palavras eu falei no meu vídeo, mas ok. Tudo que o ateu vê tem ligação com Deus, ele deixa de acreditar e passa a olhar pro lado errado das coisas. Não entendi. Para concluir, você deixa escapar o real motivo da saída da igreja. Me entendi bissexual. Primeiramente, eu não mencionei, como eu disse, nenhuma dessas coisas que ele falou no meu vídeo, né? Que todo ateu baseia. Eu não baseei em nenhuma dessas coisas que ele disse. No máximo na questão da mulher, mas como eu disse, não foi a questão da mulher em si, mas sim o que isso me fez perceber sobre a igreja. E bom, eu ter me entendido bissexual, eu ser uma pessoa bissexual, enfim, não foi o motivo de eu ter saído da igreja, não foi nem top 3 no motivo de eu ter saído do cristianismo e de me entender como uma pessoa ateísta. Mas mesmo que fosse, vamos combinar que é um motivo muito válido. E é, sim, algo que eu vou abordar com certeza mais vezes aqui. Porque você já viu como as pessoas LGBT, lésbicas, gays, transexuais, bissexuais são tratados dentro da igreja? Se eu tivesse saído por... Aliás, se eu não tivesse algum motivo algum pra ter saído, se eu falar, hoje eu me acordei virada, eu vou sair e deixar de ser cristã. É um motivo válido porque eu posso fazer isso. Nós somos seres humanos livres, a gente pode pensar diferente cada dia porque o vento bateu diferente, porque eu quis sair. Primeiramente que eu não preciso ter motivo nenhum. E mesmo que o meu motivo fosse ter me tornado bissexual, isso seria um motivo completamente válido. Porque a homossexualidade também é uma questão na Bíblia
que, enfim, tem base teológica, digamos, a Bíblia fala isso. Mas assim, qual é realmente a implicação da pessoa ser homossexual? Qual é o pecado que ela está cometendo? Qual é o dano moral que ela está causando em outras pessoas? Qual é o dano que a homossexualidade causa nas pessoas? Por que isso é um pecado? E é algo que eu também abordo muito. É um pecado que não tem razão, não tem motivo de ser. É errado porque é errado e pronto. É errado porque Deus disse que é. Mas por que é errado? Qual é o dano que isso causa? Entende? É um motivo muito válido, sim, de você perceber que, bom, a religião, ela vai defender aquilo que Deus disse porque ele disse pronto. Não porque isso faz sentido, porque é o certo, porque eu analisei e vi que isso realmente é danoso. Não. Porque Deus disse pronto, acabou. Porque não existe argumentação que você me apresente de que uma pessoa homossexual está ferindo a outra pessoa simplesmente por amar alguém do mesmo gênero. Simplesmente não há argumentação lógica que me diga isso é moralmente errado. E por qual motivo é moralmente errado? Não existe, entendeu? Então, sim, isso foi parte dos motivos, não foi o principal. E mesmo que tivesse sido o principal, seria um motivo completamente lógico, motivo completamente válido também. Tem muitas pessoas que saem por isso. Mas mesmo que eu fosse hétero, mesmo que eu não me entendesse bissexual, eu teria saído da mesma forma. Eu não preciso ser bissexual, ser uma pessoa LGBT para entender que isso é errado, que não faz sentido, que as pessoas são tratadas de formas erradas lá dentro. E isso eu vi também muito, nem mencionei no vídeo, as coisas absurdas que eu vi com relação a isso. Mas enfim, como eu disse, teria sido também um motivo válido. Pra fechar, nós temos uma mensagem de muito amor e carinho da Patrícia Rodrigues. Ela disse: você não é ateu. Verdade, eu não sou ateu, eu sou ateia, né? Porque eu sou mulher, então aí é ateia que fala. Você é machucada pela religião ou igreja específica que frequentou. Então, eu não frequentei uma igreja, eu frequentei muitas igrejas. E sim, eu fui machucada pela igreja, mas isso não foi o motivo de eu ter saído. Tanto que eu não mencionei nada que me foi feito ou que eu presenciei na igreja que tenha me machucado no meu vídeo, porque isso não foi o motivo de eu ter saído. E lá estão os motivos especificados. Eu saí por outras coisas. Já já você volta, o nosso Senhor é longânimo e te espera e te deixa ser ateia por um tempo. Beijos, amada. Bom, como eu respondi em outros comentários, se ele tá esperando, é bom que ele espere sentado. É isso, gente. Um beijo da ateia. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.